Fala aí, povo tântrico, sejam todos bem-vindos. Mais uma quinta-feira, meio-dia, começando a nossa série de perguntas e respostas. E hoje, episódio especial, hein? Vamos falar só sobre Kundalini. Vamos quebrar o pau em cima disso aqui. Tenho muitas perguntas dentro do meu formulário a respeito do tema de Kundalini. Mais de 30 perguntas aqui, com certeza. Não vai ser possível a gente esgotar essa quantidade de perguntas a respeito do tema de Kundalini, porém vou fazer o meu melhor, ok? Temos muitas perguntas aqui, vai ser muito massa responder cada uma delas. Caso você que está chegando, está aqui ao vivo comigo, tem interesse em saber algum aspecto da questão da Kundalini, já manda a sua resposta, a sua pergunta, no caso, aqui nos comentários, que eu também vou fazer o máximo para responder aí. Esse é um tema muito massa, né? Eu estou gostando muito de falar a respeito, vendo que existe muita desinformação dentro do mercado e que a gente precisa realmente trazer mais consciência em relação ao tema central de Kundalini, ok? Então, vai ser muito massa essa oportunidade. Para quem não sabe, a gente está no segundo lote, amanhã vira para o terceiro, o evento fechado de introdução ao culto da serpente, ok? Ou seja, vamos trabalhar Kundalini nesse domingo ao vivo, das 9 às 18, tanto a questão teórica quanto a questão prática. Então, caso você tenha alguma dúvida em relação, pode mandar aí nos comentários também, que a gente vai matar todas essas questões. Show de bola? Vamos começar essa parada? Bom, primeira pergunta. Qual a função da Kundalini no nosso despertar de consciência? Olha que pergunta massa, hein? Qual a função da Kundalini no nosso despertar de consciência? Todo. Digamos que o processo de despertar da consciência nada mais é do que o processo de ascensão de Kundalini através do canal central que nós chamamos de Sushumna, ok? Então, Kundalini é a própria consciência em manifestação no sentido microcósmico, ou seja, no reino humano, ok? É essa força manifestada. Quando nós falamos sobre despertar da consciência ou expansão da consciência, nós estamos nos referindo analogamente à questão dessa ascensão de Kundalini através desse canal central, que aí nós temos diversos níveis de consciência representado pelos sistemas de chakras, ok? Então, qual que é a função de Kundalini no despertar de consciência? Toda. Porque despertar de consciência é exatamente esse processo de ascensão de Kundalini, ok? É porque muitas vezes as pessoas elas vão acreditar, e como se fala muito, né? Eu falo muitas vezes isso também, só que no sentido mais profundo. As pessoas acabam confundindo e elas acreditam que Kundalini é uma energia, né? Que Kundalini é algo dentro de nós. Não, Kundalini é a totalidade. Kundalini, quando nós falamos que é uma energia, nós estamos nos referindo à energia primordial, ao mar, né? Ao caos, o que é dito dentro da Bíblia na criação da Gênese, que fala a respeito daquele grande mar, né? Do abismo, a face do abismo. O que é esse abismo? É essa matriz, ok? Que no Oriente nós chamamos de Shakti, no aspecto macrocósmico, ou seja, quando essa energia é universal, ela é chamada de Shakti, ok? Agora, quando ela se manifesta através do reino humano, ou seja, um homem, uma mulher, enfim, quando ela se manifesta a partir de uma consciência individual, isso é então no aspecto microcósmico chamado de Kundalini Shakti. Ok? Então, olha que interessante, né? É um ponto de vista completamente diverso, porque Kundalini não é uma energia, ela é a energia, ok? Ficou claro para vocês isso daí? Tranquilidade, galera? Manda perguntinhas aqui a respeito de Kundalini nos comentários, embora eu esteja com várias perguntas aqui, eu quero responder a de vocês também. Só que agora eu percebi que eu acabei de esquecer a minha água, então segura aí que eu vou falar pra caramba, então eu preciso de uma aguinha aqui do lado, segura aí. Bom, vamos lá. Manda pergunta, meu povo. Tô aqui na pegada hoje pra sair mordendo geral. Vamos que vamos. Bom, respondida a primeira, certo? Bora pra segunda.
Como trabalhar os chakras e a Kundalini. Olha que massa. Cara, eu vou tocar o terror com vocês hoje, então presta bastante atenção, tá? Como trabalhar os chakras e a Kundalini. Não existe trabalho de chakras sem Kundalini. Ponto. Isso é crucial de você entender. Aí as pessoas acham que, eu vou colocar a pedra no meu chakra frontal para que ele equilibre, para que ele se ative. Gente, isso é uma ideia muito, como eu posso dizer, muito distorcida a respeito dos chakras. Vamos fazer um estudo rápido. O que são os chakras? Os chakras, eles são centros de poder, níveis de consciência, são mundos inteiros. Isso não é uma visão minha, tá? Nesse livro aqui, ó, o Jung fala exatamente disso, que um chakra representa um mundo consciencial completo, ok? Então, esse chakra, ele apenas desperta a partir do momento em que Kundalini chega naquela região. Antes disso, não existe essa possibilidade. Quer mais um exemplo disso? Os chakras, por exemplo, dentro da tradição, eles são ativados a partir de certos mantras, né? Cada chakra tem um mantra específico. Provavelmente você já estudou a respeito disso. Mas o que é interessante? Esses mantras são chamados de bija mantras. Bija mantras. Esses bija mantras, a palavra bija ou bija significa semente. Olha isso que interessante. Então, basicamente, os chakras, eles são estados de consciência potenciais, em estado de semente, mas não ativos. Tanto é assim que, a partir da mantralização desses Bija Mantras, nós começamos a convidar Kundalini para essa ascensão e assim ativar de fato os chakras, ok? Então a ativação de chakras é uma coisa real, acontece através da ascensão de Kundalini. Agora, a ativação de Kundalini é algo real? Não, essa é a maior mentira da internet brasileira, é um grande embuste. Por que é uma grande mentira? Porque Kundalini, ela não é ativada, não existe como você ativar. É muita arrogância você acreditar que você pode ativar Kundalini, que é a energia do universo. Não tem possibilidade. Se você não consegue fazer um tomate nascer, ele só nasce a partir da força da natureza, tá? Você pode plantar, você pode regar, você pode fazer o que você quiser, mas se a natureza não quiser contribuir com a sua força de crescimento e expansão para que aquilo dê frutos, isso não vai acontecer. Entende? Então é muita arrogância você achar que você pode ativar Kundalini. Assim, isso eu estou falando no seu aspecto individual. Quanto mais você falar, vou ativar Kundalini em outras pessoas, isso é uma grande ilusão. Isso só mostra o quanto você não entende do que você está falando. Entende? Porque Kundalini não se ativa em outras pessoas. Kundalini é um processo interno, ok? E que geralmente precisa ser conduzido por um professor para que você entenda como fazer isso. Ok? Então, como que eu trabalho chakras e Kundalini? Primeiro, eu preciso despertar essa força. Né? Eu preciso me conectar com essa força e tornar ela consciente e movimentar ela através do meu poder de vontade. Essa é a base de Kundalini. Ok? Então, como que eu começo esse trabalho de ascensão, de conexão com Kundalini e com a ascensão dessa energia mãe? Como que eu faço isso? Primeiro ponto que eu preciso trabalhar é o quê? Principalmente o aspecto terapêutico. No equilíbrio daquilo que nós chamamos de nadis, né? Nadis secundárias, que são Ida e Pingala. Você já viu? Deixa eu ver se eu tenho alguma imagem fácil aqui, peraí. Ó, Ida e Pingala são as nadis, ou seja, são os canais através do qual a energia solar e a energia lunar nos preenche, ok? Então essas nadis, espera que eu vou achar, eu tenho alguma imagem aqui em algum lugar. Essas nadis, então, elas precisam estar equilibradas. Se a força lunar e a força solar em mim não estão devidamente equilibradas, ou seja, força masculina e feminina, eu não tenho a capacidade de despertar o terceiro canal, que é o Sushumna, através do qual o Kundalini vai ascender. Então, olha que interessante, ó, essa imagem aqui. Ó, tá vendo? Ali, ó, você tem o canal central, que é um tubinho bem no centro, reto, que vai da base até o topo, tá vendo? E aí você tem essas espirais, tá vendo? Ó, que fazem assim, ó, ok? Que ela vai dançando como uma serpente.
esses canais são dois canais que vão se entrelaçando, ok? Para que eu desperte esse terceiro canal, ok? Nós temos que equilibrar essas forças. A força positiva com a força negativa. Masculino com o feminino. A mente com a força vital. Nós precisamos de um equilíbrio entre essas forças. E só é possível encontrar um equilíbrio dentro desse trabalho através de dois fundamentos básicos. Primeiro, eu preciso me desbloquear terapeuticamente. Eu preciso resolver os meus bloqueios emocionais, os meus traumas e repressões sexuais. Eu preciso realmente me tornar, primeiramente, um ser humano que já não tem mais raiva do papai, da mamãe, ok? Que já está adulto, ok? Eu preciso ser adulto. A partir do momento em que eu sou adulto, que eu já não odeio mais o papai e a mamãe, que eu já não culpo os homens, que eu já não culpo as mulheres pelas minhas próprias desventuras, quando eu já não culpo ninguém, quando eu já sou um adulto autorresponsável, aí o que eu vou fazer? Eu vou entrar e procurar dentro das doutrinas tântricas as ferramentas iógicas para que eu realmente equilibre, ok? Não só cure as minhas dores, mas equilibre esses canais chamados Ida e Pingala. Quando eu tenho o equilíbrio entre esses canais que se interpenetram, quando eles estão devidamente harmonizados, é como se eles fizessem amor, certo? Quando Ida e Pingala harmonizados fazem amor, surge um filho. Esse filho é chamado de Sushumna, que é o canal central, onde estão localizados os chakras. Então olha que interessante, mais uma prova nós temos de uma forma bem racional e simples de compreensão que os chakras não são coisas que estão ativas nas pessoas. Ok? Isso é uma falácia, certo? É uma conversa fiada. Por quê? Dentro da tradição, os chakras, eles somente se ativam no seu estado mais pleno, de fato, através do momento ou através do despertar de Sushumna Nadi, que é esse canal central. E esse canal central só vem à vida a partir do momento em que Ida e Pingala estão harmonizados, ou seja, o princípio feminino e masculino estão alinhados, ok? Porque é no intercurso amoroso da união entre Ida e Pingala que existe esse terceiro canal, que é o Filho, né? Que é o Cristo, ok? E a partir do despertar desse Cristo interno, dessa conexão do canal central, nós temos então a ascensão de Kundalini. E conforme temos a ascensão de Kundalini, ela então, somente ela e somente nesse ponto, nós temos então o despertar dos chakras, que não são, a energia do chakra tal. Pare com esta merda, ok? Um chakra representa um mundo consciencial completo. É um nível de consciência total. E para que você saiba que um chakra está devidamente ativado e funcional na sua plenitude, você precisa exercer domínio, governo sobre aquele mundo todo que o chakra representa. Quer um exemplo bem básico? Muladhara Chakra, onde diz que Kundalini está adormecida, ok? Que ela está adormecida, enrolada, né, com 3 voltas e meia. Olha que interessante esse... Eu posso te explicar depois isso. Ou talvez não. Talvez lá no curso fechado eu vou falar sobre isso. Mas por que ela está enrolada no chakra Muladhara com 3 voltas e meia? Existe uma simbologia aqui. Uma simbologia muito evidente. Ok? Só que a grande maioria das pessoas acha que Kundalini é Trimiliki. Certo? Só que olha que interessante essa estrutura. Quando eu estou trabalhando em Muladhara Chakra representa o mundo consciente. O que é o mundo consciente? Onde nós estamos. A vida completa, a vida comum. Ok? Então, acordar, escovar o dente, tomar banho, cagar, comer, dormir, transar, pagar boleto. O básico do básico. Ok? Esse é o mundo de Muladhara. Agora, quando as pessoas falam sobre Kundalini, né, realmente conectada em movimento, o primeiro nível que nós estamos falando é que ela vai sair então de Muladhara Chakra, que é o chakra básico, e ela vai para Svadhisthana Chakra, que é o chakra sexual, ok? Isso é o primeiro passo, é o primeiro nível de movimento de Kundalini. Quando ela vai para Svadhisthana Chakra, ou seja, o chakra sexual, invariavelmente, a pessoa que está nesse nível, esse adepto, esse buscador ou buscadora, ele precisa invariavelmente, como simbologia
da ascensão de Kundalini para o próximo nível, ele precisa governar sobre o nível de Muladhara Chakra, do nível da vida comum. Então, por exemplo, quer um significado bem básico e óbvio disso que eu estou falando? A pessoa que já teve um nível de ascensão de Kundalini dando esse primeiro passo, né, saindo de Muladhara, indo para Svadhisthana Chakra, ele tem que basicamente dominar o jogo da vida comum. Dominar o jogo da vida comum. O que significa isso? Que a questão de pagar boletos, de acordar na hora que precisa acordar, de agir quando precisa agir, entende? Essa coisa básica da vida precisa já ter um relativo governo. Como que a pessoa vai falar que Kundalini já está acessando o plano de Svadhisthana Chakra, ou seja, todo o plano inconsciente, o nível inconsciente da nossa manifestação, se ele não dominou o nível consciente, a base da coisa, que é Muladhara Chakra, que é o elemento terra. Então, quando eu falo que minha Kundalini saiu já do chakra da base, já está no chakra sexual, é mesmo? Você governou sobre o dinheiro? Você governou sobre as questões básicas da Terra? Você realmente dominou sobre isso? Eu não estou falando de forma total e completa, mas pelo menos você já não sente que esse é um grande desafio? Ou você ainda sente que a vida comum é um grande desafio para você? Porque se você ainda sente que a vida é um grande desafio para você, a vida comum, tá? Ainda é um grande desafio na sua jornada, pode ter certeza que esse poder, que é um poder, Kundalini Shakti é um poder, ainda está adormecido. Ainda está adormecido em termos, tá? Porque isso de fato não é uma realidade. Mas ainda está ali em forma de semente, em forma potencial, latente. Pode eclodir, pode dar o fruto, como pode não dar. Ok? Tá fazendo sentido isso daqui para vocês, galera? Comenta aí comigo, me fala se vocês têm alguma dúvida em relação a Kundalini. Hoje eu vou derrubar, cara, qualquer questão que vocês tiverem dentro desse tema, ok? Então, dúvida, questões do seu próprio processo, enfim, teoria, manda aqui, cara, aproveita. Ó, estamos quase batendo 20 pessoas aqui ao vivo, massa demais. Manda a tua pergunta, beleza? Eu tenho várias aqui, mas eu gosto também de interagir com vocês. Ficou claro? Tranquilidade? Olha como é complexo. E aí você vê, né? Por exemplo, essa tal dessa Thaís Galassi aí, que eu postei no meu stories. A menina falando que Kundalini não tinha a ver com Tantra, que despertar de Kundalini não era do Tantra. Isso é mais uma falácia. A pessoa que, eu não sei se ela tem uma má índole, entende? Que ela está enganando de verdade as pessoas, ou se ela sabe, ou se ela não sabe. Entende? Então, assim, é uma situação complexa. Por quê? Como que uma pessoa cobra 12 mil reais por um final de semana para formar ativadores de Kundalini, quando isso é uma insanidade completa? Os grandes mestres em todas as tradições, eu tenho inúmeros livros aqui, ó, e você pode pesquisar. Todos os grandes mestres que trataram desse tema, eles falavam sobre anos de preparo. Em alguns casos, tiveram pessoas que passaram por décadas de preparo para mexer com essa energia. E aí, porque você pagou 12 mil reais, aí não, eu venho aqui, eu te ensino um trimelique, a gente chama isso de Kundalini e tá tudo certo. Não tem o menor sentido isso, ok? E aí, por que essas pessoas fazem isso? Porque a grande maioria dos professores que têm conhecimento a respeito de Kundalini, infelizmente, não estão falando. Entende? Infelizmente não estão falando. E a gente precisa falar, cara. A gente precisa falar, porque as pessoas estão passando por um embuste e elas estão mexendo com algo que elas não têm conhecimento. E quando nós usamos o termo Kundalini, quando nós estamos realmente entendendo a simbologia da serpente que está por trás disso, a simbologia da grande mãe, e realmente fundamentado dentro dos tantras, a gente tem que entender que isso não é brincadeira. Tá? Isso não é brincadeira. Principalmente para nós, ocidentais brasileiros, que temos uma consciência extremamente cristã. Ah, Firaque, mas eu nunca fui para a igreja. Fique em paz com isso. Você, no seu inconsciente, é completamente condicionado pelo cristianismo. E só pelo fato de você estar mexendo com essa energia chamada Kundalini, grande mãe, você tem inúmeras implicações, ok? No seu campo psicológico, que vão trazer muitas problemáticas internas para você. Muitas crises, ok? Porque o trabalho de Kundalini e a conexão com a grande mãe, ela está além do escopo do cristianismo.
Porque o cristianismo é uma visão de dualidade, que divide as coisas entre bom e mal. Quando nós falamos de Kundalini, como ela está inserida dentro do contexto tântrico, o tantrista não é dualista, ele é não dualista. E isso muda tudo. Muda tudo. Você, para sair de uma visão cristã dualista e ir para uma visão de não dualismo do Tantra, você tem que mudar tudo internamente. E essa mudança é gerada através de inúmeras crises. Inúmeras crises. Por isso que sempre foi falado que Kundalini é um tema muito, muito perigoso. Ok? Fez sentido aí, galera? Ó, o Andrei falou assim, ó. A ativação de nervo vago não é Kundalini. Exatamente isso, meu irmão. Exatamente isso. O que a galera está fazendo é uma ativação do sistema simpático, parasimpático, né? Trazendo ali uma descarga em cima dos nervos das pessoas e falando que isso é Kundalini. Gente, por favor, Kundalini, especificamente, ela não tem a necessidade de gerar fenômenos, entende? Não está ligado com a fenomenologia. Despertar de Kundalini não tem a ver com qualquer coisa que você possa experienciar. Tem a ver com uma mudança no teu comportamento. Uma mudança e uma amplificação da sua consciência. Então não adianta você... Porra, galera, eu conduzi trabalhos de ayahuasca por mais de 10 anos. Você imagina as coisas que eu já ouvi? O tanto de gente que chegava... Ai, meu Deus, eu passei por baixo do arco-íris sagrado e eu vi um unicórnio rosa batendo as suas asas. Foi tão lindo. Que bom pra você. O que isso mudou na porra da sua vida? Ah, nada, só achei bonito. Então foda-se, que visão de bosta. Isso não mudou nada em você. Agora, quando você tinha visões viscerais, mano, que te rasgavam, sabe? Não importando se eram bonitas, se eram feias, não importava. Mas que gerava uma mudança de comportamento, que gerava uma amplificação da sua visão em relação à vida. Isso é Kundalini. Entende? Isso é Kundalini. Kundalini Shakti é apropriação, é poder da sua consciência. Você não está conseguindo ganhar dinheiro, você quer falar de Kundalini? Você não consegue controlar sobre a sua energia sexual e direcionar ela da forma que você quer. Você ainda é escravo da sua energia sexual, do seu desejo, do seu tesão, do seu prazer. Você quer falar de Kundalini? Você ainda não tem segurança no seu poder pessoal, na sua individualidade, sabe? Você ainda tem medo, você ainda quer agradar os outros. Você quer falar de Kundalini? Como isso é possível? Porque tudo que eu falei, dinheiro, prazer sexual e individualidade, posicionamento pessoal, tem a ver com os 3 primeiros chakras. Ai, Firak, eu já estou com a minha Kundalini no chakra frontal, eu tenho visões espirituais. Tá bem, você tem total segurança naquilo que você faz ou você ainda treme na base quando alguém te questiona? Será que sua Kundalini está lá ou você teve apenas uma experiência? Compreende a diferença? Quando o Kundalini se assenta em um chakra, ok? Todos os chakras anteriores estão sob domínio desse poder. E nós, enquanto consciências, somos Shiva, princípio masculino, diretivo, coordenador, direcionando Shakti sob vontade, o poder. Entende? Isso é Shiva e Shakti. Shakti é o poder. Shiva é a consciência que dirige esse poder. Todos nós, enquanto consciência, somos Shiva. Todos nós, enquanto manifestação, somos Shakti. O trabalho assertivo de Kundalini tem a ver com nós nos conscientizarmos desse alto nível que somos de consciência enquanto Shiva e direcionar esse poder, que é maravilhoso. Firak, como que eu faço isso? Aprenda primeiramente a amar a grande mãe. Gente, Tantra, de verdade, não existe como uma visão materialista. Quando a gente fala às vezes de terapia tântrica, a grande maioria dos terapeutas infelizmente esquece o aspecto espiritual do Tantra. E acaba tornando todo o trabalho, que seria um trabalho de integração, ele acaba se tornando incompleto. Porque a base espiritual é ignorada. E por que eu falo isso? Porque às vezes tu é terapeuta e você não tem devoção com a divindade. Entende? E você precisa curar isso. Porque o Tantra é espiritual.
Então, como o Deus do patriarcado está muito queimado, embora você precise curar isso, ok? Só representa a tua própria dor. Mas é muito mais fácil você se aproximar da divindade enquanto mãe. Quando nós pensamos em Jesus Cristo e Nossa Senhora Maria, né, nós vemos que ela representa a intermediadora. Porque às vezes parece que Cristo é muito distante, mas a mãe é sempre amorosa, a mãe sempre nos atende. E na cultura oriental, principalmente na Índia, né, nós vemos um desenvolvimento dessa linha de culto à grande mãe muito poderoso. E isso é Kundalini. Entende? Kundalini é a grande mãe. Kundalini é a grande serpente. A grande serpente é a grande mãe. E a serpente sempre teve um aspecto dual. Quando Kundalini ela vai para baixo e para fora, ela é perigosa, porque ela te deixa cada vez mais embrenhado no samsara, no renascimento, nas vidas, né? Uma após a outra, nas vidas de sofrimento. Agora, quando Kundalini ela vai para cima, ela vai para dentro e para cima, ela é a mesma força que antes te prendia na ilusão, agora ela te concede a libertação. Entende? E você precisa, para realmente se conectar com isso, você precisa ativar o que dentro do yoga nós chamamos de Bhakti. Existe uma linha de yoga tradicional que é chamada de Bhakti Yoga, que é o que? A linha devocional. Então você precisa sim se conectar com esses símbolos, você precisa ter amor por isso, entende? Porque na medida que você tem amor por isso, isso te penetra, compreende? Quanto mais amor, quanto mais devoção, mais isso te penetra, mais isso expande através de você. Entende? Não é apenas uma questão sistemática. É também, tá? O Tantra ele te fornece isso, né? O sistema, a ferramenta que vai fazer isso. Mas a devoção, o amor sempre foi o ponto que mais fez com que a gente avançasse de forma rápida. Dou um exemplo disso. Na época da Ayahuasca, eu tinha uma das pessoas que participavam lá. Chegaram dois amigos, né? Da minha época de adolescente, chegaram no grupo de Ayahuasca. E os dois tiveram uma experiência inicial muito interessante. Um deles teve uma experiência maravilhosa. Ficou alucinado. Falou, meu Deus, isso é minha vida agora. Eu quero ficar nisso pro resto da vida. E o outro teve uma experiência um pouco difícil, um pouco estranha. Não foi muito legal e tal. E ficou meio indeciso se ele deveria voltar, por exemplo. Aí olha que interessante. Aquele que teve uma experiência empolgante desapareceu. E aquele que teve uma experiência um pouco mais dura continuou indo ali. E quando ele entendeu o processo, ele começou a se abrir, ele conectou muito comigo e ele tinha um amor muito sincero, sabe? Pela busca dele. E como ele tinha um amor muito sincero pela busca dele, ele se abria para as coisas que eu falava com muito mais confiança, porque tinha amor na relação, entende? E quanto mais amor e confiança ele tinha naquela relação, mais eu abria as coisas para ele. E se fosse só um conhecimento intelectual, seria até limitado. Mas como ele se abria para isso com confiança e com muita amorosidade, ele permitia que aquela informação transformasse ele. E esse cara, velho, ele avançou numa velocidade absurda. Absurda. De pessoas que às vezes tinham ali 4, 5 anos já de trabalho comigo, não conseguiam avançar, ele conseguiu em 5, 6 meses. Foi absurda a transformação. Por que isso foi possível? Porque ele se abriu para o amor, ele tinha devoção, ele tinha esse Bhakti Yoga. E isso nos permite avançar com muito mais velocidade, porque eu não preciso de um avanço lógico, racional, matemático. É um avanço ilógico, porque acontece através da expansão do coração, da expansão do amor. Então é muito mais rápido, ok? Fez sentido aí, galera, para vocês? Vamos lá para mais uma pergunta? Eu tô achando que vocês estão meio devagar, hein? Não tem pergunta nenhuma de Kundalini aqui, não é possível, cara. Só vou responder formulário? Bom, vamos lá. Como ainda estou conhecendo e querendo informações, eu gostaria de saber o básico, o princípio para o conhecimento da energia Kundalini e entender as técnicas para aplicação no dia a dia para a expansão desse conhecimento. Então aqui eu acabei de dar uma ideia muito importante, tá? Você cultivar o Bhakti Yoga, ou seja, a devoção à divindade feminina, tá? Escolha, vê o que faz mais sentido para você. Escolha uma divindade feminina e entenda que essa divindade feminina, ela representa no macrocosmo, né, a grande intermediadora, a grande mãe que sempre vai te atender espiritualmente, mas perceba que ela tem um reflexo também interno dentro de você. Essa grande mãe, ela está dentro de você e ela é representada então por Kundalini.
ok? Então, o culto devocional a essa representação do universo é crucial para que você no dia a dia, ok, esteja em contato com essa energia, por assim dizer, ok? Agora, ferramentas práticas, tá? A gente sai um pouco dessa ideia só da devoção e trazemos um pouco para o contexto iógico, ok? Aqui, galera, o que é crucial, tá? Primeiro ponto, o trabalho com a respiração. Pranayama aqui é muito importante, mas por favor, não vai para o YouTube, não vai para o Google e digita pranayama e pega e começa a fazer. Não, por quê? Cada pranayama ele vai agir na ativação de faculdades psíquicas específicas. E você pode começar a praticar um certo pranayama que vai começar a fazer você ver vultos, vai começar a fazer você ouvir vozes, e isso pode te complicar muito, tá? Se você não está preparado para isso. Então, pranayama solto não é aconselhável. Pranayama, no seu sentido mais clássico, significa prana, ou seja, o trabalho com a energia que você movimenta através da respiração, e yama significa restrição, contenção ou controle, ok? Então, é o trabalho de você respirar de forma consciente. Se você aprender a respirar de forma consciente e presente, você já tem um trabalho de harmonização entre Ida e Pingala, ok? Quer avançar mais? Procura um professor que vai te indicar certos pranayamas para que você tenha um controle ainda maior de Ida e Pingala Nadi, que é através dessa harmonia que realmente começa-se um processo de Kundalini, ok? Uma próxima dica, aprenda a fazer, esse aqui eu posso falar, tá? Chama Anuloma Pranayama, anota aí, Anuloma Pranayama, ok? É um pranayama, uma respiração que vai te ajudar a despertar o Ajna Chakra. O Ajna Chakra, ele representa o centro de comando. Nada começa nesse trabalho antes de você fazer realmente um leve despertar aqui no Ajna Chakra, ok? Porque ele é o centro de comando. Então, procura esse pranayama, tá? Isso aqui eu indico para você, pode fazer. Anuloma Pranayama, ok? É um exercício básico do básico do básico. Show de bola? Quer de repente fazer uma coisa mais simples para a ativação daqui? Faça o Tratak, né? Coloque uma vela na sua frente e fique olhando de forma fixa, se conseguir o máximo de tempo sem piscar, de forma fixa ali por mais ou menos, vai para começar, 5 minutinhos, tá bem? 5 minutinhos já vai ajudar você bastante. Aqui você tem algumas técnicas práticas, tá? Para o dia a dia. Aí a Sonete mandou uma pergunta, maravilha, minha irmã, gratidão. Qual a sua opinião sobre o pessoal do magnetismo usar tanto o termo ativação de Kundalini para despertar algo dentro do ser humano? É conversa fiada, minha irmã. Simples assim. Não existe ativação de Kundalini, tá? Por exemplo, dentro do Tantra, o que existe é chamado de Shaktipat. Shaktipat é a bênção do Guru. E através da bênção do Guru, que carrega toda uma tradição iniciática, você pode ter, sim, uma experiência, ok, com a Kundalini, certo? Por exemplo, procure a respeito de um mestre chamado Paramahansa Ramakrishna e o seu discípulo que chamava Swami Vivekananda. Quando Paramahansa Ramakrishna conheceu Vivekananda, ele deu uma bênção para Vivekananda, que é esse Shaktipat, e dentro dessa visão, dentro dessa bênção, Vivekananda teve uma visão muito ampla, cara. Ele viu, né, ele chegou no ápice, assim, ele sentiu todo o amor do universo, a conexão e tudo mais. Só que quando acabou aquela experiência, Ramakrishna disse para você, agora essa experiência está trancada, você já viu que é possível, você viu que você é de fato, mas agora essa experiência está trancada para você e ela só vai se abrir novamente depois que você cumprir a sua missão. Olha que interessante. Então isso é possível, mas apenas um grande guru, né? Paramahansa Ramakrishna era, segundo os ortodoxos brahmanes da Índia, na época que ele nasceu, 1900 mais ou menos, alguma coisa assim, ele era a encarnação de Vishnu. Então ele era a própria encarnação de uma divindade da trindade hindu. Então, assim, a gente está falando de um outro nível de trabalho, né? Não estamos falando de nós, meros mortais. Então, nós que somos meros mortais, aí a gente tem que falar que existe essa ativação de Kundalini, que eu posso ativar isso em você, porque aí você me paga um dinheirinho, entendeu? E fica tudo legal. Mas
essas pessoas, literalmente, cada vez mais que eu estou compromissado em trazer essa verdade para o mercado, não tenho medo de falar, não tenho medo de entrar em conflito, porque a gente sabe a verdade sobre essa questão e acaba vendo que essas pessoas estão passando vergonha. Elas não estão passando ainda uma vergonha maior, porque ainda são poucas pessoas falando. Mas eu espero que com um pouco desse movimento que a gente está fazendo dentro do mercado, as pessoas se conscientizem mais. Vocês que são os nossos alunos, aprendam a respeito do que é Kundalini e também levem essa informação, ok? Porque realmente a ideia é que as coisas amadureçam. E não dá mais pra gente ver dentro do mercado pessoas que só falam de forma completamente, sabe, sem uma ética, parece. Entende? Porque tem um certo ganho. E Kundalini, Tantra, as coisas orientais, elas têm um apelo místico, né? Então as pessoas acabam usando isso para proveito próprio. E não é uma crítica ao trabalho, cada um tem um trabalho, seu trabalho genuíno. Eu vejo muitos trabalhos de magnetismo maravilhosos, eu acho massa demais, cara. Tenho amigos que fazem isso, entende? Agora, a minha única luta é de esclarecer que isso não tem nada a ver com Kundalini, tá? E isso você não precisa estudar muito, você não precisa procurar muito. Eu não tô falando nossa, não é uma grande revelação. É até vergonhoso eu ter que explicar isso, entende? Não é uma grande revelação. A quem estuda realmente e procura... Cara, coloca lá na Amazon, tipo assim, ó, escreve Kundalini e compra os 5 primeiros livros. Estuda isso. Acabou. Você vai ver que é muita conversa fiada que a galera realmente está fazendo a respeito desse tema. Show de bola? Mais alguma pergunta, galera? Vamos lá. Manda brasa. Quero pergunta. Firak, passando aqui para honrar e agradecer o seu servir. É impressionante a profundidade do seu conhecimento e das aulas. Você é pura enciclopédia e sabedoria do Tantra. Passa com muita técnica o saber. Tamo junto, minha irmã. Mulheres envolventes. A gente fez uma live uma vez, minha irmã. Agradeço demais aí, sempre a participação. Narlene, Firak, sou massoterapeuta tântrica e uma vez durante um atendimento, tanto o interagente quanto eu tivemos lembranças de pessoas do nosso passado. Não sei se foi coincidência ou não, mas foi incrível. Minha irmã, o nosso corpo, ele é um repositório de memórias, né? Eu lembro de uma vez que eu vi a Rosana Jaya, minha parceirona aqui na escola e no canal, ela falando assim, eu uso isso até hoje, né? Acho massa essa definição, de que o corpo ele é um inconsciente congelado. Então, por exemplo, um psicanalista, ele quer acessar o nosso inconsciente através de uma conversa. Só que nós temos resistências em abrir e muitas vezes a gente nem sabe exatamente o porquê que a gente faz cada coisa. Então isso precisa ser compreendido. Então é muito mais difícil, através de uma técnica psicanalítica, nós acessarmos certas memórias, certos traumas, bloqueios do campo inconsciente. Agora, na massoterapia tântrica e na terapia tântrica como um todo, nós temos ali no corpo o repositório das memórias. Todo o inconsciente está manifestado no nosso corpo. Então, quando nós tocamos em algumas regiões, é muito comum que surjam inúmeras memórias e lembranças. Como você estava dentro de uma sintonia, de um trabalho que tem uma conexão sexual, existe uma conexão de energia, entre as energias, né, uma simbiose, vocês acessaram, né, essas memórias. Então, toda vez que você vai fazer um trabalho de respiração, de desenvolvimento corporal, de conexão no aspecto da energia sexual, né, de complementação polar, você vai ter esse acesso. Ok? Então é muito comum. E permita, né, que essa memória venha, que ela seja liberada de alguma forma e principalmente que vocês tenham uma clareza dentro da construção de uma elaboração psicológica. Por quê? Senão, uma memória solta, ela não tem benefício para o nosso processo terapêutico. Porque a grande verdade é que nada vem sem um motivo. Tudo que vai acontecer no setting terapêutico tem um motivo. E aí o terapeuta ele precisa de uma relativa habilidade no tratamento dessas questões para ajudar o interagente ou paciente, cliente, como você quiser chamar, a elaborar psicologicamente a vivência, a experiência. Porque senão ele vai perder 50% da potencialidade e do resultado que ele poderia ter. Porque só a experiência por si, ela é importante, mas ela representa 50% do processo. Os outros 50% está em eu ter a capacidade de elaborar psicologicamente aquela experiência e usar isso na minha vida. Isso é o que muda o jogo, entende? Fez sentido aí, minha irmã? Espero que tenha respondido. Vamos lá. Manda mais uma, manda mais pergunta aí, vai. Vamos lá, tô empolgado, cara. Deixa eu ver se eu não vou atravessar muito a hora, que tem um limite, né? Mas vamos que vamos.
Ó, ainda temos 20 minutos, dá para responder uma porrada de pergunta aqui para vocês. Vamos lá. Como ativar ou desbloquear a Kundalini? Por que eu falo que Kundalini não se ativa? Pensa assim, ó. Posso ler? Vamos, irmãos e irmãs, vamos ler a Bíblia. E eu vou provar para vocês com a Bíblia. Tem gente que me chama de pastor Firak. Eu vou provar para vocês com a Bíblia por que não dá para ativar Kundalini. Vamos lá, meus irmãos, peguem no capítulo 3 do livro de Gênesis. E no capítulo 3, no livro de Gênesis, a gente tem, deixa eu tirar a água daqui. A gente tem, ó, a história da queda, tá vendo, ó? A culpa original, certo? Eu vou ler um trecho aqui para vocês, ó. A serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha formado. Ela disse à mulher: é verdade que Deus vos proibiu de comer do fruto de toda a árvore do jardim? A mulher respondeu-lhe: podemos comer do fruto de todas as árvores do jardim. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: vós não comereis dele, nem o tocarás, para que não morrais. Porra, a galera fala de um jeito... Deus era bala, né? Vamos lá. Ele fala: não coma dessa árvore, porque se você comer ou tocar, você vai morrer. Certo? E aí a serpente fala assim, ó: ó não, vós não morrereis, mas Deus bem sabe que no dia em que dele comerdes, vossos olhos se abrirão, e sereis como deuses, conhecedores do bem e do mal. Aí a gente conhece a história, né? Vamos resumir. A Eva foi lá, comeu a fruta, deu para Adão, Adão comeu, Deus ficou boladão e mandou a galera vazar do paraíso, certo? Só que olha o que ele fala aqui, ó. Cadê? Deixa eu achar. Pera aí, ó. Lá no final, ó, no versículo 22, ele fala assim, ó: e o Senhor Deus disse: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Agora, pois, cuidemos que ele não estenda a sua mão e tome também do fruto da árvore da vida, e o coma, e vive eternamente. Tá, árvore da vida. O que é a árvore da vida? A árvore da vida é o canal central, é Sushumna. Ok? Adão e Eva, ok? Se eles comessem, depois, eles comeram primeiro o fruto do conhecimento do bem e do mal. Essa era uma árvore. Essa árvore representa o quê? A serpente que desce, ok? Então, a grande mãe, ela está lá no universo, livre, ok? Só que precisa existir uma queda, porque ela não é espírito puro. Para que ela manifeste a vida nessas dimensões materiais, precisa existir uma queda, ok? E a queda é prevista. A mitologia da Gênesis é maravilhosa, cara. Então, assim, ali, quando a serpente tenta Eva e Adão representam o ser espiritual, completamente puro. Só que esse ser espiritual completamente puro não poderia se manifestar nas regiões densas da realidade, porque ele é puro, certo? Então precisaria acontecer uma queda. E essa queda, então, representada por Kundalini descendo lá do seu estado macrocósmico, da grande mãe, ela começa a descer. E nessa descida, nessa queda, ok? Nessa queda, ela vai manifestando todos os níveis de consciência até chegar nesse último nível, que é a Terra. Ok? E quando ela manifesta todos esses níveis, ela adormece dentro desse nível mais denso de matéria. Isso é a queda. Ok? Agora, o que significa quando Kundalini desperta? Ok? Quando ela desperta, ela sai desse sono, que não tem sono nenhum, porque ela manifestou tudo. Ok? Então, agora ela começa a subir novamente. E aí essa ascensão representa exatamente essa fala de Deus, que fala assim: agora a gente expulsa eles para a terra, porque se ele comer também o fruto da árvore da vida, ele se tornará imortal. E esse é exatamente o objetivo, de que quando Kundalini sobe até o topo da cabeça, e essa Shakti, essa grande deusa, reencontra Shiva no topo da cabeça,
nós temos a fusão completa que nos livra, nos dá de novo a possibilidade para acessarmos a nossa imortalidade. Eu garanto para você que você nunca ouviu uma explicação dessa, alinhando o trabalho ocidental e o trabalho oriental. Olha que foda isso, cara. Dentro do cristianismo, dentro do judaísmo, esses conhecimentos já estão esotericamente introduzidos. Ok? Então olha que interessante, né? Você começa a ter uma concepção completamente diferente. Por isso que eu falo, Kundalini é perigosa? Claro que é perigosa. Você está trabalhando com a serpente, com o diabo, com o próprio tentador, que quando fora de controle vai acabar com a sua vida. Vai te colocar cada vez mais conectado com a ilusão, porque é isso que ele representa. Agora, quando o Kundalini, nós estamos conectados com essa força. Opa! Peraí. Quando nós estamos conectados com essa força, a partir desse nível de consciência interno nosso, que é Shiva, nós conseguimos, de forma consciente, direcionar essa energia. Pensa, é que meu tarô não está por aqui, mas eu tenho o tarô do Rider-Waite, e você que mexe com tarô, olhe para o arcano número 15, que é o arcano do diabo. Esse arcano representa, né, o do Rider-Waite, tá? Existem outras simbologias, mas no do Rider-Waite você vai ver o diabo no centro e ele com um homem e uma mulher na corrente. Ok? O que isso significa? Que essa energia, esse poder está mal direcionado. Quando ele está mal direcionado, ele escraviza o ser humano. Agora, esse poder, ele está aí, querendo você lidar com ele ou não. Se você não quer lidar com ele, o que acontece? Você é escravo disso, basicamente. Agora, você aprendendo que isso é uma força dentro de você, que você precisa domar essa força e direcionar ela de acordo com a sua vontade interna, aqui você tem a chave do grande arcano da serpente. Porque a serpente ela é dual, ela é dualista. Ela tanto pode te dar o veneno mortífero e destruir a sua vida, como ela pode, na dose correta, te dar o antídoto e a libertação. Compreende? Isso eu vou explicar melhor, galera. Eu vou dar um dia inteiro de aula no domingo, dia acho que 18 agora, mas nesse domingo, das 9 às 18, cara. Eu garanto pra vocês que se vocês curtem esse conteúdo que eu dou aqui gratuito, galera, cai pra dentro. Aquilo que eu vou falar dentro do evento fechado de Kundalini, eu garanto pra vocês, nunca foi dito abertamente em nenhum lugar. Eu não conheço. Ok? Mesmo em livros você tem fragmentos de visões. O que a gente vai dar dentro desse evento fechado é um panorama geral. E amanhã a gente entra para o terceiro lote. Se você fechar ainda hoje a sua participação, você vai pagar R$135. Firac, eu não vou poder participar no domingo. Vai ficar gravado e você tem acesso ao vitalício. Mesmo que você não participe no domingo, você garante acesso a esse conteúdo exclusivo, galera. Só quem está lá dentro vai ter. Então se você fica chocado com uma horinha de live aqui com o que eu trago, imagina você passar o dia inteiro comigo pra gente realmente entrar nos fundamentos, entrar na teoria, entrar na prática e já na próxima segunda-feira você realmente poder até mesmo vir aqui pro Instagram e falar assim, galera, quero falar um pouquinho sobre Kundalini pra vocês, porque a visão vai mudar completamente, certo? Agora, formação de ativadores de Kundalini? Vocês vão a merda, viu? Não vem com palhaçada pro meu lado, não. Não tem certificação para vocês ficar fazendo isso de ativar Kundalini nos outros, não. Kundalini é um processo individual, gente. Tá bem? Então a gente vai conduzir vocês, vai ajudar vocês a entenderem esse processo com vocês. A ativação de Kundalini, se você é dessa linha, eu peço encarecidamente, pense bastante a respeito, porque tanto a escola quanto outras pessoas vão cada vez mais começar a falar a respeito disso e vai ficar claro que a ativação de Kundalini é um embuste, é uma conversa fiada. Se você caiu nessa conversa fiada, não tem nada de errado, tá? Não é uma crítica. A gente não está falando com pessoas, contra pessoas, ok? Mas entenda que isso é uma construção recente e mentirosa, ok? Então, se você quer entender realmente esse assunto, cai para dentro lá no evento fechado, que a gente vai realmente trazer um outro nível de conhecimento. Fechou? Olha lá, a Narlene já tá dentro. É isso aí, minha irmã. Tamo junto. O Hugo também. E vambora. Bom, última perguntinha para finalizar aqui, tá? Que eu não posso atrasar.
Manda a última bala aí. A Camila falou que quer participar. Por aqui? Como assim, irmã? No Instagram? Não é no Instagram, tá? Vai ser no Zoom. Se você quiser, você me chama no direct que eu te explico direitinho qual que vai ser a dinâmica. Como eu disse, quem não puder participar o dia inteiro ou não puder, né, só conseguir pegar pedaços, fica tranquilo que vai ficar gravado e você tem acesso a conteúdo exclusivo no formato vitalício, tá? Link lá, sempre disponível para você assistir quando você quiser. Bom, alguém tem mais alguma pergunta aqui? Alguma dúvida em relação ao evento? Essa é a saideira, hein? Se não tiver, eu mando aqui pro formulário e a gente vai que vai. Vamos lá, manda aí a pergunta. Vamos lá. Aqui essa pergunta é boa. O que Kundalini tem a ver com energia sexual? Eu expliquei isso no meu stories hoje, mas vamos deixar aqui fixo também. Correlação entre Kundalini e energia sexual. É a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa. Muita gente fala que é a mesma coisa, mas não é, cara. Não é. Lembra que eu acabei de falar? Kundalini é a grande mãe, é a grande deusa. E dentro de nós, quando identificada com a matéria, ela representa o nosso próprio ego. Se representa o nosso próprio ego, o nosso senso de individualidade. É apenas energia sexual? Não, é muito mais. É a completude daquilo que nós somos, tanto no aspecto individual quanto no aspecto divino, espiritual. Ok? Então isso é Kundalini. Agora, tem correlação? Total. A forma mais densa de manifestação de Kundalini Shakti é a energia sexual. Ok? Essa é a grande pegada. Então, por exemplo, dentro da massagem tântrica e dentro da terapia tântrica, eu consigo trabalhar a energia sexual de forma a resolver os bloqueios emocionais, traumas sexuais, desreprimir essa pessoa, ajudar ela a estabelecer a sua identidade, saber quem é de verdade, ok? E dar uma experiência corporal para ela muito profunda da sua própria sexualidade, ok? Isso eu consigo. Agora, quando ela chega nesse lugar de experienciar nesse nível a sua própria sexualidade, ela tem então uma porta aberta para a Kundalini. Como eu gosto muito de explicar, pensa numa laranja, tá? Kundalini equivale à polpa da laranja, o centro, o cerne, o suco, sabe? O gostoso. E a energia sexual é só a casca. Então imagina, mesmo com uma sexualidade limitada, o sexo já é gostoso. Com uma sexualidade desenvolvida dentro da terapia tântrica, isso é elevado à 100ª potência. A coisa fica maravilhosa, ok? Agora, mesmo no ápice da sexualidade desenvolvida, você tem apenas uma fração. É como se você estivesse comendo a casca em relação à fruta, entende? É uma pequena fração. Só que, para que você coma a fruta, você precisa passar pela casca. Entende? Cara, esse é o melhor exemplo que eu posso te dar, cara. Entende? Da correlação entre Kundalini e sexualidade. Quando eu trabalho a minha sexualidade no ápice, eu tenho a porta perfeita, através principalmente do cultivo orgástico, para acessar essa energia de Kundalini. Principalmente através de uma experiência que nós chamamos dentro do Tantra Yoga de Dhyana, que é o estado meditativo. Então, como eu sempre gosto de brincar, eu nunca vi uma pessoa, enquanto está tendo um orgasmo verdadeiro, preocupada com os boletos, com a roupa no varal porque vai chover, ou com o feijão que está no fogo que vai queimar. Deixa queimar, deixa molhar, deixa os boletos atrasar. No orgasmo eu tenho a experiência da totalidade. Só que quer dizer que esse é o fim? Que a gente só está buscando de uma forma hedonista gozar melhor, mais gostoso? Não, 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 não. Aqui na escola, de acordo com o que a gente ensina, nós usamos o orgasmo espiritual como uma ponte para o despertar de Kundalini, para o despertar de toda essa potencialidade. Compreende? Então o orgasmo não é um fim em si mesmo, como a maioria das escolas dita, né? A ditadura do orgasmo. Não. Dentro da terapêutica tântrica, a gente cria uma sexualidade pulsante, viva, e que vai ser uma ponte para que você experimente estados espirituais. Essa é a chave do nosso trabalho aqui na Escola Mahara Tantra. Curtiu? Vambora? O que você achou? Vamos pro evento, galera. Vamos pro evento. R$135, cara. De verdade. De verdade. Não tem desculpa. É um valor mega acessível para você que tem interesse nesse tema.
acessar um nível de conteúdo que nunca foi entregue nessa internet. Isso aí você pode me cobrar. Pode me cobrar lá dentro, tá? Eu me comprometo que é um outro nível de conteúdo e você nunca viu nada parecido dentro do mercado. Esse é o meu comprometimento. E, pô, R$135 hoje ainda no segundo lote, tá? A partir de amanhã, terceiro lote, 180, ok? Então, se você tá vendo isso hoje, dá pra você conseguir realmente garantir a sua vaga no valor de segundo lote ainda até hoje, meia-noite. Fechou? Tamo junto? Bom, espero que vocês tenham curtido. Quero ver a carinha de vocês lá no evento fechado no domingo, beleza? E tamo junto aí nessa missão. Bora desmistificar a Kundalini e vamos falar sobre esse poder da grande mãe que é maravilhoso. Fechou? Tamo junto. A gente se vê então na próxima oportunidade. Terça-feira, às 12 horas, mais uma live com alunos, ok? E na próxima quinta, mais uma perguntas e respostas aqui. Fechou? Tamo junto. A gente se vê na próxima.